Oi pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é uma reflexão sobre o quinto livro de As Crônicas de Nárnia, que se chama A Viagem do Peregrino da Alvorada. No vídeo anterior eu fiz para vocês uma visão geral a respeito do livro As Crônicas de Nárnia do nosso querido e amado escritor cristão C.S. Lewis. E hoje eu quero me deter especificamente em uma história, que é a história do Eustáquio, que é primo dos irmãos Pevensey. Para iniciar essa história, de forma bem resumida, acontece que nem todos os irmãos Pevensey voltam para Nárnia, porque os pais dos irmãos Pevensey acabam indo embora para os Estados Unidos porque o pai deles consegue um emprego como professor de uma faculdade lá dos Estados Unidos. E a Susana, que já estava uma mocinha, vai com eles passar esse período lá. Já o Pedro, o grande rei Pedro, precisa fazer algumas provas, as provas finais. E ele precisa estudar mais. Então, ele vai para a casa do professor Diggory Kirke, que aparece no livro 1, O Sobrinho do Mago, e no livro 2, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, pessoal, acontece que não sobraram alternativas para os irmãos Pevensey, a não ser ir para a casa do primo Eustáquio. E quando eles chegam lá, eles sabiam que o Eustáquio não era lá aquela criança, aquele menino super legal. Muito pelo contrário. Ele era chato, birrento e dizia que ninguém gostava dele, sendo que na verdade era ele que não gostava das pessoas. E aí acontece que o Eustáquio dizia que não acreditava nem em Nárnia nem em Aslan. E conforme eu falei no vídeo anterior, Aslan é uma representação do próprio Jesus. E esse personagem, Aslan, ele está em forma de um grande leão. E esse leão representa o próprio Cristo. E o Eustáquio dizia que não acreditava. Até que um dia acontece que eles mergulham nessa aventura, as três crianças, mergulham nessa aventura por meio de um quadro que está lá em um dos quartos da casa do Eustáquio. E eles dão de cara logo com o rei Caspian, né? Com o príncipe Caspian, que no livro 4 ele consegue a ajuda dos narnianos antigos para retomar o reino que havia sido usurpado pelo tio dele. Então, gente, acontece que eles dão de cara com o rei Caspian, e o rei Caspian está numa grande aventura de buscar os lordes que foram mandados embora para terras estranhas a fim de que eles explorassem pelo tio de Caspian, que era Mirais. E o Caspian decide ir em busca dessa aventura para buscar os seus lordes, né, os seus senhores, que eram senhores do reino de seu pai. E aí, gente, o Eustáquio começa a reclamar de tudo e de todos. Para ele a viagem era ruim, a comida não era boa, nada era legal, ninguém gostava dele. Então ele era um garoto bem complicado e bem difícil de conviver. E ele começa a tomar nota no caderninho dele, no diário, falando sobre tudo o que acontecia. E ele sempre se mostrava como o salvador da pátria. Acontece que um dia depois de uma grande tempestade, em que o Peregrino da Alvorada, que era assim chamado o navio em que Caspian, Edmundo, Lúcia, Eustáquio, Ripchip e tantos outros estavam para poder fazer essa aventura. Nessa tempestade aconteceu que eles precisaram ancorar em uma ilha. E nessa ilha eles tinham que buscar mantimentos, buscar água, consertar um pouquinho do navio, descansar um pouco. Só que o Eustáquio não queria ajudar como era tipicamente dele, né? Ele não queria ajudar ninguém. Então ele decide sair de mansinho sem que ninguém percebesse e ele adentra para a ilha. Ele vai bem para o centro da ilha e ele se afasta cada vez mais dos seus amigos, dos seus primos, enfim. E ele começa a explorar um lugar desconhecido. E nesse lugar desconhecido ele vê um grande dragão. E ele fica com medo a princípio, só que ele percebe que aquele dragão era um dragão velho. E o dragão acaba morrendo ali na frente dele. E aí ele vê uma caverna em que esse dragão estava. E quando ele entra, ele vê vários tesouros, né? Ele vê ouro, ele vê diamante, ele vê bracelete de ouro. E no coração dele surge uma grande ganância. Ele diz assim, nossa, se eu pegasse tudo isso, pelo menos uma parte, eu ficaria bem rico, né? E construiria o meu próprio império, em outras palavras. E aí ele acaba pegando no sono, mas antes ele coloca um bracelete aqui no braço dele. E ele acaba pegando no sono. Quando ele acorda sentindo no ambiente
uma fumaça de dragão. E ele fica, nossa, tem outro dragão aqui. E ele sentiu que o bracelete estava super apertado no braço dele. E ele parou de respirar. E quando ele voltou a respirar, de novo a mesma fumaça de dragão. E ele ficou pensando, nossa, e agora? Tem outro dragão aqui dentro, eu preciso me resguardar. Mas aí quando ele sai da caverna, ele percebe que na verdade o dragão era ele. E ele havia se transformado num grande dragão. E ele fica, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar pro barco? E aí ele começa a pensar em todas as coisas ruins que ele havia feito com os primos, né, e com os amigos dele. E aí o Edmundo sente a falta do Eustáquio e eles começam a procurar o Eustáquio cada vez mais, atrasando a viagem, porque eles não poderiam ir embora sem o Eustáquio, porque eles também estavam preocupados com ele. E aí acontece que, em uma certa feita, eles encontram um grande dragão. E eles ficam com bastante medo e perguntam assim, nossa, será que esse dragão é o Eustáquio? E aí eles perguntam assim, você não é o Eustáquio, é? E o dragão acaba balançando a cabeça. E aí acontece que todos ficam penalizados com a situação dele. Mas até então ele não podia contar porque ele não estava falando. Mas durante esse período em que ele ficou como dragão, ele passou a enxergar as coisas de uma outra forma. Ele passou a enxergar tudo de uma forma que ele pudesse ajudar mais e se importar mais com os seus amigos e com os seus primos. E principalmente ele criticava muito o Hip-Chip, que era o ratinho falante que sempre ajudava nas guerras ali de Nárnia. Ele criticava dizendo que o Hip-Chip era invejoso, sendo que na verdade quando o Eustáquio se transforma num dragão, o Hip-Chip é o que mais ajuda e o que mais dá força pro Eustáquio, né, dizendo que aquilo iria passar. E então acontece que em uma noite de sono, todos estavam dormindo, inclusive o Eustáquio. O Eustáquio ele tem um encontro com uma pessoa muito especial. Na verdade, ele tem um encontro com o Aslan. E ele chega e vê o Aslan e ele começa a mergulhar em um pequeno rio, digamos assim, uma nascente, só que era bem profundo. Ele diz que é algo bem profundo, que não se limitava apenas a uma nascente, não parecia uma nascente porque era muito fundo. E ele começa a mergulhar. E ele mergulha a primeira vez e sai uma grossa camada de pele, aquela pele de dragão. Depois ele mergulha uma segunda vez e mergulha uma terceira vez e ele percebe que ele não consegue se livrar daquela pele velha, daquela pele que estava sobre ele. Até que Aslan chega, Aslan sendo a representação do próprio Jesus, chega para o Eustáquio e diz assim, olha, me deixe tirar a sua pele. Em outras palavras, você não vai conseguir sozinho se livrar dessa carcaça de dragão. E aí o Aslan começa a colocar as garras dele na pele de dragão do Eustáquio e aquela pele começa a ser removida. E o Eustáquio fala que aquela remoção por parte de Aslan doía muito, porque as garras de Aslan tocavam aquela pele e acabavam pegando no corpo do Eustáquio, né? E aí o Eustáquio fala assim, nossa, mas doía demais. Eu não sabia, mas eu só queria me livrar daquela pele. Mesmo que doesse, mesmo que fosse doloroso, eu queria que aquela carcaça de dragão saísse de mim. E aí acontece que o Aslan tira a pele dele e o Eustáquio se vê novamente como um menino, como um ser humano, como um garoto. E o mais interessante é que o Aslan diz assim pra ele, eu vou tirar suas vestes antigas e vou te dar vestes novas. E aí o Eustáquio recebe novas roupas. E quando ele acorda, ele percebe que agora ele era uma pessoa bem diferente daquela que ele era anteriormente. Ou seja, ele, em outras palavras, havia nascido de novo. Como assim? O que eu posso aprender com essa história aqui do C.S. Lewis, que o C.S. Lewis traz no livro 5 das Crônicas de Nárnia? Nós podemos perceber, pessoal, que muitas vezes as pessoas elas estão querendo se libertar do pecado por meio de seus próprios méritos. Quando Eustáquio se dá conta de que ele precisava se livrar daquela pele velha, ele tenta de todas as formas, mas ele não consegue pelos próprios méritos dele. E ele vê que aquela carcaça de dragão representava a natureza ruim que tinha dentro dele. E estava se externando, estava sendo evidente para todos que ele precisava mudar, que ele precisava ser uma nova pessoa. Até que Aslan, que é a representação de Jesus, chega
e liberta o Eustáquio daquela velha criatura. O que eu posso aprender aqui? Eu me lembro de uma passagem bíblica que se encontra em 2 Coríntios 5,17, que fala que aquele que está em Cristo nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então a gente vê nessa história que o Eustáquio, ele representa, ele personifica a figura de todos os seres humanos, né, que estão no estado de pecaminosidade e que precisam nascer de novo. E aí a Bíblia também nos fala em Colossenses 3, do 7 ao 10, que nós precisamos nos livrar do nosso velho homem. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente do velho homem, isto é, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós percebemos que nós não podemos nos libertar do pecado pelos nossos próprios meios, pelas nossas próprias tentativas, mas somente por meio de Cristo, porque Ele já se sacrificou por nós. E quando nós somos redimidos, a escravidão do pecado não tem mais poder sobre nós. Nós somos pecadores, mas somos redimidos, porque nós não somos mais escravos daquela velha natureza. E o que eu posso entender aqui, pessoal, é que essa história que o C.S. Lewis nos traz, nos mostra que é necessário morrer para o velho homem, morrer para o mundo, morrer para tudo aquilo que nos afaste de Deus e reviver para Cristo. Essa história é simplesmente uma comparação, uma metáfora com a morte do velho homem e o novo nascimento em Cristo. Porque é necessário, como disse Jesus em João 3, é necessário nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Todos aqueles que querem entrar no reino dos céus precisam se despir da sua velha natureza e precisam reviver para Cristo, para a glória de Deus. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter visto até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!